Mais de 22 milhões de pessoas lutam contra o vício nos Estados Unidos. Todos os dias, centenas de famílias enfrentam a tragédia de perder um ente querido por overdose. Mas como chegamos aqui? Neste vídeo, exploramos as raízes de uma crise silenciosa, o impacto devastador dos opioides e as soluções que poderiam mudar tudo no ano 2025. Os Estados Unidos são mais do que um país. São um símbolo de possibilidades infinitas. Com uma economia que lidera o mundo, avanços tecnológicos que marcam tendências globais e uma cultura rica e diversa, este país ergue-se como uma das potências mais influentes do planeta. As suas paisagens naturais, desde o esplendor do Grand Canyon até as cores vibrantes do Central Park no outono, são apenas uma parte da sua grandeza. A alma dos Estados Unidos está no seu povo, na sua música que vai desde o blues até o hip hop, e na sua gastronomia, onde os sabores do mundo convergem. Cada canto do país tem uma história para contar, desde a inovação no Silicon Valley até ao calor de um prato típico do Sul. No entanto, mesmo neste paraíso de oportunidades, há sombras que persistem. Sabiam que por trás desta grandeza, milhões de pessoas lutam em silêncio contra problemas invisíveis? A crise da toxicodependência transformou a vida de muitas comunidades nos Estados Unidos. Enquanto o consumo de drogas tradicionais como a heroína e a cocaína tem mostrado um ligeiro decréscimo, os opioides sintéticos, como o fentanil, têm desencadeado uma epidemia sem precedentes. As overdoses de drogas estão a levar vidas a um ritmo alarmante, devastando famílias e comunidades em todo o país. Esta crise, alimentada pela ampla disponibilidade e o mau uso de opioides, exige a nossa atenção urgente e ação coletiva. Temos de entender as raízes desta epidemia, confrontar as suas complexidades e dedicar-nos a fornecer apoio, recursos e esperança aos afetados. Isto não se trata apenas de estatísticas. Trata-se de pessoas reais, os nossos amigos, vizinhos e entes queridos. Trata-se dos pais que perderam os seus filhos, dos filhos que perderam os seus pais e das inúmeras vidas alteradas para sempre pelo controlo da dependência. Devemos lembrar que por trás de cada número há uma história humana, uma história de luta, perda e da urgente necessidade de compaixão e compreensão. Alguma vez parou para pensar em quantas vidas poderiam mudar com apenas um ato de empatia? Não podemos dar-nos ao luxo de permanecer em silêncio ou indiferentes. A crise dos opioides afeta-nos a todos, e é da nossa responsabilidade partilhada consciencializar, combater o estigma e estender a mão àqueles que lutam contra o vício. A crise atual de opioides é um problema complexo com raízes profundas. Esta crise não surgiu da noite para o dia, mas sim como resultado de décadas de evolução no uso e abuso de substâncias. Embora o consumo de drogas tenha sido uma preocupação persistente, o panorama mudou drasticamente nas últimas décadas. Nos anos 80, o uso de drogas como a heroína e a cocaína era proeminente, mas a situação tomou um rumo significativo nos anos 90. O que começou como um aumento no uso indevido de analgésicos opioides receitados nos anos 90, abriu caminho para uma nova onda de desafios. Os médicos, num esforço para tratar a dor crônica, começaram a receitar opioides em quantidades crescentes, sem prever as consequências a longo prazo. Ao longo do vídeo, vamos descobrir como estas decisões iniciais moldaram a crise atual e que estratégias estão a ser implementadas para mitigar os seus efeitos. Hoje, enfrentamos um aumento nos opioides sintéticos como o fentanil, significativamente mais potentes e perigosos do que os seus predecessores. O fentanil, em particular, é até 100 vezes mais potente que a morfina, tornando-se uma ameaça mortal. Inicialmente, os opioides, frequentemente receitados para o tratamento da dor, tornaram-se cada vez mais acessíveis, o que levou ao uso indevido e à dependência. As empresas farmacêuticas promoveram estes medicamentos como seguros e eficazes, o que levou a um aumento nas prescrições. À medida que as regulamentações se tornaram mais rigorosas e a consciencialização sobre os riscos dos opioides receitados aumentou, as pessoas que lutam contra a dependência recorreram a alternativas facilmente disponíveis. As comunidades começaram a assistir a um aumento no consumo de heroína, que era mais barata e mais fácil de obter. Quantas vezes já vimos que, quando as portas legais se fecham,
As pessoas são obrigadas a procurar soluções mais obscuras e perigosas? Esta mudança para a heroína, e agora cada vez mais para o fentanil, intensificou a crise, tornando-a mais mortal do que nunca. As overdoses dispararam e os serviços de emergência estão sobrecarregados a tentar salvar vidas. Esta evolução destaca a natureza dinâmica da crise. As estatísticas mostram um aumento alarmante nas mortes por overdose, e as políticas de controle de drogas tiveram de se adaptar rapidamente a estas mudanças. À medida que adaptamos as nossas respostas, é crucial compreender o panorama das drogas em constante mudança e como estas mudanças afetam as pessoas e as comunidades. As soluções devem ser multifacetadas, envolvendo profissionais de saúde, legisladores e a comunidade em geral. Mais adiante, exploraremos como alguns programas inovadores estão a fazer a diferença e que lições podemos aprender para enfrentar esta crise juntos. Devemos permanecer vigilantes, adaptáveis e empenhados em enfrentar os desafios em evolução desta epidemia. Só através de um esforço coletivo e contínuo podemos esperar mitigar o impacto devastador da crise dos opioides. Porque se não agirmos agora, quem o fará quando o dano já for irreversível? O fentanil, um opioide sintético até 100 vezes mais potente que a morfina, surgiu como um importante impulsionador da crise atual. Este composto químico, desenvolvido inicialmente para o tratamento da dor severa em pacientes com cancro, encontrou o seu caminho no mercado ilícito, onde o seu impacto tem sido devastador. O seu baixo custo de produção e a sua extrema potência tornam-no numa opção rentável, mas perigosa, para os traficantes. Os laboratórios clandestinos podem produzir grandes quantidades de fentanil com relativa facilidade, o que lhes permite maximizar os seus lucros enquanto minimizam os custos. Muitas vezes, o fentanil é misturado com outras drogas ou vendido ilicitamente como comprimidos falsificados. Esta prática não só aumenta a potência das drogas, como também torna extremamente difícil para os utilizadores saberem exatamente o que estão a consumir. Isto representa uma grave ameaça, visto que muitos utilizadores podem não saber que estão a consumir fentanil, o que aumenta significativamente o seu risco de overdose. A falta de conhecimento e a incerteza sobre a composição das drogas que estão a ser consumidas podem levar a consequências trágicas, demonstrando que neste jogo de vida ou morte, a ignorância nunca é uma opção. A presença de fentanil no fornecimento de drogas tornou a overdose muito mais provável, mesmo com pequenas quantidades. Uma dose que poderia parecer segura pode ser fatal devido à potência do fentanil. O seu rápido aparecimento e os seus poderosos efeitos podem sobrecarregar rapidamente o corpo, levando à depressão respiratória e à morte. Os serviços de emergência têm muitas vezes pouco tempo para intervir, antes que seja tarde demais. Isto destaca a necessidade crítica de uma maior consciencialização entre os utilizadores, as suas famílias e as comunidades sobre os perigos do fentanil e a importância das estratégias de redução de danos. A educação e a prevenção são ferramentas essenciais para combater esta crise. Combater a propagação do fentanil requer uma abordagem multifacetada. Não se trata apenas da aplicação da lei, mas também da educação, prevenção e tratamento. Isto inclui maiores esforços das forças da ordem para interromper as redes de tráfico. As operações policiais e as apreensões de drogas são componentes cruciais na luta contra a distribuição de fentanil. Porque sem uma ação firme, como podemos travar o fluxo constante desta ameaça mortal? Maior acesso a recursos de análise de drogas para que as pessoas possam tomar decisões informadas. Os kits de teste de drogas podem ajudar os utilizadores a identificar a presença de fentanil e a evitar o consumo acidental. E maior acesso a serviços de tratamento e redução de danos para mitigar os riscos associados ao consumo de opioides. Os programas de tratamento e as iniciativas de apoio comunitário são vitais para ajudar as pessoas a ultrapassar a dependência e a reduzir o impacto do fentanil nas nossas comunidades. Opiáceos. Uma descida escorregadia para a dependência. Os opiáceos, sejam analgésicos prescritos ou substâncias ilícitas como a heroína e o fentanil, exercem os seus efeitos ao se ligarem aos receptores de opiáceos no cérebro. Esses receptores influenciam a percepção da dor, o estado de espírito e as vias de recompensa. Mas, alguma vez se perguntou o quão profundamente podem alterar a vida de quem os consome?
Embora sejam altamente eficazes para o controlo da dor em ambientes médicos controlados, o seu impacto no sistema de recompensa do cérebro torna-os substâncias extremamente viciantes. Este efeito é particularmente devastador em comunidades vulneráveis, onde a falta de acesso a recursos de saúde mental e prevenção agrava o problema. Em estados como a Virgínia Ocidental, Kentucky e Ohio, o impacto da crise de opiáceos tem sido mais pronunciado. Essas áreas, conhecidas pelas suas economias dependentes da indústria e do trabalho manual, assistiram a um aumento maciço na prescrição de opiáceos para tratar lesões laborais. Isso não só contribuiu para taxas alarmantes de dependência, como também para um impacto devastador nas suas comunidades. O consumo repetido de opiáceos leva à tolerância, o que requer doses mais elevadas para atingir o efeito desejado. Este ciclo de aumento da tolerância e do consumo crescente pode transformar-se rapidamente em dependência, em que o corpo depende da droga para funcionar normalmente. O que começa como uma solução a curto prazo, rapidamente se transforma numa prisão invisível, da qual é difícil escapar. Sabia que apenas uma pequena percentagem das pessoas que conseguem sair da dependência recebe o apoio necessário para manter a recuperação? Os sintomas de abstinência, que podem ser graves e debilitantes, perpetuam este ciclo de dependência. Em estados como a Califórnia e Nova York, onde as taxas de abuso de fentanil aumentaram drasticamente, os esforços para reverter esta tendência incluem centros de tratamento especializados e programas educativos. Mais à frente, falaremos sobre como as iniciativas comunitárias estão a fazer a diferença nessas regiões e que soluções inovadoras estão a ser implementadas para travar a epidemia. Compreender os aspectos fisiológicos e psicológicos da dependência de opiáceos é crucial para desenvolver estratégias de tratamento eficazes. Mas esta compreensão não é suficiente. Quebrar o ciclo requer ação. Quebrar este ciclo exige uma abordagem integral, que não aborde apenas a dependência física, mas também os fatores psicológicos subjacentes que contribuem para o consumo de substâncias. É um esforço coletivo em que médicos, legisladores e comunidades devem trabalhar em conjunto. Nos próximos minutos, exploraremos as soluções mais promissoras para enfrentar esta crise, incluindo o papel crucial da naloxona. Este medicamento não só salva vidas, como também oferece uma oportunidade para construir um caminho para a recuperação. Naloxona, um farol de esperança na escuridão. A naloxona, um medicamento que pode reverter uma overdose de opioides, tornou-se uma ferramenta crucial na nossa luta contra esta epidemia. Este medicamento atua rapidamente, bloqueando os efeitos dos opioides no sistema nervoso central. Em questão de minutos, pode restaurar a respiração normal de uma pessoa que sofreu uma overdose, o que muitas vezes significa a diferença entre a vida e a morte. Quando administrada rapidamente, a naloxona bloqueia os efeitos dos opioides, restaurando a respiração normal e potencialmente salvando uma vida. Este processo de reversão é vital, visto que uma overdose de opioides pode causar danos cerebrais irreversíveis ou a morte se não for tratada imediatamente. A sua crescente disponibilidade através de programas de distribuição comunitária e agências de aplicação da lei está a fazer uma diferença tangível. Estes programas garantem que a naloxona esteja disponível não apenas para os profissionais de saúde, mas também para os amigos e familiares daqueles em risco, bem como para os socorristas. No entanto, o acesso à naloxona continua a ser um desafio significativo. Muitas pessoas que mais precisam não a podem comprar devido ao seu elevado custo. Além disso, em algumas áreas, a naloxona não está disponível nas farmácias locais, o que agrava o problema. Embora os esforços para ampliar o acesso tenham ganhado impulso, as barreiras como o custo, o estigma e a consciencialização limitada continuam a impedir a sua adoção generalizada. O estigma associado ao uso de drogas e a falta de informação sobre a naloxona impedem que muitas pessoas procurem ou aceitem este tratamento que salva vidas. Devemos esforçar-nos para tornar a naloxona facilmente acessível a todas as pessoas em risco de overdose, às suas famílias e AOS socorristas. A formação e a educação são essenciais para garantir que todos saibam como e quando usar a naloxona de forma eficaz. Cada vida salva pela naloxona é uma vitória,
um testemunho da importância das estratégias de redução de danos na nossa resposta à crise dos opioides. Estas histórias de sucesso sublinham a necessidade de continuar a apoiar e a expandir o acesso à naloxona. Ao eliminar a ameaça imediata de morte por overdose, a naloxona oferece uma oportunidade crítica para as pessoas procurarem tratamento e iniciarem o caminho para a recuperação. Este medicamento não só salva vidas, como também oferece uma segunda oportunidade para aqueles que lutam contra o vício, permitindo-lhes encontrar o apoio e os recursos necessários para uma recuperação duradoura. Mas nem tudo é escuridão. Os Estados Unidos são um país que também inspira pela sua resiliência, inovação e capacidade de superar desafios. Por cada história de luta, há milhares de histórias de sucesso, avanços e beleza. A sua diversidade cultural e as suas paisagens únicas tornam-no um destino fascinante, repleto de locais turísticos emblemáticos, como as impressionantes cataratas do Niágara, a vibrante Times Square em Nova York, os mágicos parques da Disney e as praias de sonho do Havaí e Miami. Por cada canto que visitarmos, descobriremos como estas maravilhas refletem a essência de um país que não só enfrenta os seus desafios, como os transforma em oportunidades para brilhar. No próximo capítulo, exploraremos estas maravilhas, porque os Estados Unidos não só enfrentam os seus desafios, também são um lugar onde a beleza, a cultura e a inovação inspiram o mundo inteiro. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem. Que local turístico dos Estados Unidos gostariam de visitar? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de colocar um gosto neste vídeo, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem o próximo capítulo. Até breve!